1 Crônicas, capítulo 16. Quem já achou, diga amém. A partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Diz assim: nesse mesmo dia, estão comigo? Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus milagres e dos juízos da sua boca. Vós, descendentes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos para sempre da sua aliança e da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, porção da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andando de nação em nação e de um reino para o outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai dia após dia a sua salvação. Proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e muitíssimo digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses da terra. Pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei ofertas e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele toda a terra. O mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então cantarão as árvores dos bosques, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Clamai: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Se você puder, dar um aplauso bem forte ao Senhor. Esse foi o cântico de Davi. Isso foi o que Davi escreveu e entregou nos ministros de louvor para que cantassem dessa forma.
depois que ele conseguiu recuperar a arca para Jerusalém. Eu quero falar nessa manhã da quarta mensagem sobre como ativar as recompensas nas nossas vidas. E a quarta mensagem, o tema é lembrar. Diga, lembrar. Diga, lembrar. Uma das coisas que tem roubado as bênçãos no povo de Deus é não se lembrar do que Deus já fez. Depois que a arca entrou em Israel, depois que a vitória foi consumada, a arca simboliza ou simbolizava a presença de Deus. Deus não operava naquela época só pela questão, digamos, espiritual, mas naquela época Deus se fazia presente pelos símbolos. Por isso que a presença era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo. A arca, visivelmente, a arca física, mesmo que eles não sentissem nada no corpo, mesmo que eles não vissem nenhum anjo, mas se a arca estivesse lá e eles vissem a arca, eles não tinham dúvida de que Deus estava no meio deles. E naquele momento, por tanto tempo, a arca tinha sido levada pelos povos inimigos. Por mais que Deus estava lá com eles, mas sem a arca, tanto eles entendiam, como o próprio Deus sabia disso. A arca tinha que estar lá presente. E quando eles conquistaram a arca, Davi disse assim, olha, eu vou celebrar o Senhor. E a celebração dele não foi daquele dia. Davi foi rebuscar tudo aquilo que Deus já fez. Davi levou o povo a se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez e é no meio deles. O problema não é o que está acontecendo agora na sua vida. É o que Deus foi para você. Gosto muito da música daquela nigeriana, a Sinak. Quando está a acabar aquela música aí, como é que é o nome? Esqueci já o nome. Abre caminho no deserto e tal. No final ele começa a acabar assim. Ela começa a acabar assim. Eu não sei sobre você, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu não sei acerca de você. Eu não sei acerca de você. Eu não posso medir se você tem que louvar a Deus ou não, mas eu sei porque eu estou a louvar a Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Davi sabia de onde a arca estava vindo. E por quanto tempo eles viveram com medo por causa da arca que não estava lá no meio deles. Eu quero falar sobre o poder de se lembrar de coisas que Deus fez nas nossas vidas. Esse é um passo muito importante para consumar a recompensa. Esse é um passo extremamente crucial para você definir a recompensa. Diga-me comigo. O grande problema, muitas das vezes, não é desistir. Escreve isso, isso é muito importante. O problema, muitas das vezes, não é desistir. Desistir é desastroso. Desistir é
é negar e nos conformarmos diante do nosso potencial. Desistir é desastroso. É você negar o potencial que há em você. Quando você desiste, quando você para, realmente você abraçou a morte. Você abriu mão da conquista. Mas na maioria das vezes, o problema maior não é o desistir. Porque quando você desiste, acabou. Você tem noção que você colocou um ponto final. Desistir. Mas em Deus, o mais grave é se esquecer. É não se recordar. Quando você desiste, você definiu a situação. Não, abri mão. Perdi. Não quero mais. Mas se esquecer, está numa linha muito perigosa. É de você não ir, mas também não voltar. Eu fiquei avaliando e analisando o fim, vamos assim dizer, do Judas e do Pedro. Quando o Judas nega a Jesus, após esse passo, o Judas decidiu colocar um fim nisso. O que ele fez? O que ele fez? Ele colocou um fim. Ele não fingiu como se não fez nada. Não, ele sabia o que havia feito. Por isso colocou um fim nisso. Foi trágico. Foi desastroso. É abrir mão do seu potencial. Mas o mais perigoso foi o Pedro. O Pedro falou assim: Senhor, eu nunca vou te negar. Nunca vou te abandonar. Ainda que esses te abandonem. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Diante da pressão, se esqueceu do que ele falou. E a Bíblia diz que ele correu dali quando o galo cantou. E ele chorou assustadoramente. Porque quando você se esquece, e depois que voltar a se lembrar, o medo é terrível. Meu Deus, a tarefa! É assim ou não é assim? Meu filho do colégio, meu Deus! A ação após o esquecimento pode ser perigosa. Já contei aqui que a única vez, a última, quer dizer, não é a única vez, a última vez mesmo, não, a única vez, porque foi a primeira e a única. Única ou última? Última vez. Também não quero mais isso. Dana estava no colégio e eu fui o último a ir buscar. Quando cheguei já lá, as crianças saem, né? 17h30, por aí mais ou menos. Cheguei lá, 18 horas. Só estava a Dana e as duas professoras. E ela a chorar. Quando vi a minha filha chorar, porque eu esqueci de lhe buscar. Não ficou só a melhor assim, você também esquece também vossos filhos também. Né? Quando eu cheguei lá, o estado que eu vi a minha filha, mesmo sendo cuidada, eu disse, nunca mais isso vai acontecer. O esquecimento é trágico.
eu quero te mostrar hoje por que você não está alcançando algumas coisas. Porque você se esqueceu. Aliás, nós nos esquecemos muito. A primeira lição para você ter uma vida produtiva em Deus. Escute, eu poderia ser um péssimo pregador, mas se é uma coisa que eu quero te ensinar hoje é não se esqueça tanto do que Deus falou com você e o que você pediu para Deus. Por isso é que não tenha muitos pedidos, para você não esquecer. O esquecimento gera frustração. O esquecimento gera paralisia. E o esquecimento gera apostasia. Já contei para vocês que em 2007, foi a primeira vez que eu vim para Angola. Desde que eu fui, foi a primeira vez que eu voltei. Então eu não tinha noção como que estava Luanda, né? E aí o pastor Manuel foi me buscar. Quando ele me abusa, eu só pego esse exemplo. Ele acabou com ele. Foi me buscar e tal. E eu estava vendo, homem de Deus, 2007, eu tinha poder. Tinha uma unção terrível. Aí me pegou e tal. E aí pegamos um táxi. Eu ia ficar na casa de um amigo nosso, aqui nos congolenses. E aí pegamos um táxi particular. Naquela fase, aí no coisa do Santana estavam a arranjar. Aí, pronto, não havia passagem para ir do outro lado. Só sei que o taxista queria cortar ali, passar onde estavam a arranjar e sair já do outro lado do bairro. E tinha aí um polícia, um trânsito. Disse, não faz isso, vai lá no 1º de maio mesmo, vai lá. Ele disse, chefe, é aqui já na cadeia, é aqui já, não passa ali, chefe, é aqui já. E ele avançou um pouco o carro. O polícia falou, vem aqui, para o carro aí. Dá as cartas. Ele tirou as cartas. E começou a andar. Me desgraça muito esses polícias. É? Pegou a carta, foi a andar. Segue. E ele foi lá, o moço, começou a conversar com ele. Chefe, pronto, estava lá conversando. Eu no carro, embora. Sem ar-condicionado, cansado da viagem. Eu falei, meu advogado, fala então. Você é homem de Deus aqui, vai lá resolver isso aí. O pastor Manuel também desceu. Foi lá. Também só está vendo o pastor Manuel. Eu lá acabo com isso aí. Fica lá uns 7 minutos para ir. Eu estava vendo da janela. Eu disse, não, eu desci. Já com aquele espírito brasileiro já. Porque lá brasileiro falamos assim com o policial tranquilamente. Eu cheguei lá. Bom dia, meu senhor. Ele, é o quê? Eu disse, não, eu estou cansado, preciso descansar. Você é motorista? Eu disse, não, então. Eu disse, não. Mas quando eu ia conversar com ele, uma voz veio em mim e falou assim, olha bem nos olhos dele. Eu fitei os olhos para ele. Eu disse, olha, Deus está me dizendo que você é crente e você está desviado. Falei à igreja, não vou falar aqui, muitos de vocês viram de lá. Falei à igreja, você é dessa igreja aqui, você está desviado. Ele, olha-se. Eu disse, não ri. Deus falou agora. Ele disse, é verdade, sou desviado. Tirou a carteira de membro, sou membro dessa igreja aqui. Ele falou assim, mano, na verdade, quando nós entramos nessa vida aqui de polícia, mesmo aqui, você já se perdeste já.
eu também, já me profetizaram. Começou a... Eu também, a falar assim, a solução. Eu também já me profetizaram, que eu também iria para o Brasil. Veio um pastor do Brasil, me profetizou num dos cultos e não sei o quê. Mas, mano, estou aqui já nessa vida. Ele falou assim, mano, então, vocês estão hospedados aonde? O policial está pedindo o nosso endereço. Então, onde vocês? Para mim lá, só para orar com vocês. Ele queria reativar. Há 2 semanas, já contei aqui, falei, estávamos com a pastora, quando fomos deixar a pastora Elga, lá no Cazenga, também estava até aí uma blitz, uma operação. De novo, a mesma coisa. O policial me parou, desci, e começou a ver as coisas, e disse, eu disse, não, pronto, me pediu, né? Eu falei, não, eu não posso fazer isso, eu sou pastor. Eu até quero te dar dinheiro, mas não posso fazer isso, eu sou pastor. Você é pastor? Olha, eu também fui vice-pastor de uma igreja. Mas não estamos aqui nessa vida. Está aqui a pastora. Pediu meu número. Me ligou no dia seguinte. Orei com ele no telefone. O problema é que nós estamos a nos esquecer do que Deus nos prometeu. Você não tem o direito de alcançar daquilo que você se esqueceu. Deus não pode dar nada para ninguém que não saiba nem o que pediu. Isso é muito importante no reino de Deus. Eu tenho uma frase que eu coloquei na minha rede social já há uns 3 anos. E o Facebook é bonzinho, né? De tempo em tempo ele traz de volta, né? Te lembra? Aí me lembrou há 2 semanas atrás que eu escrevi assim: Deus te provendo no deserto é misericórdia dele, porque revela infantilidade espiritual. Ou seja, receber coisas que você não orou parece algo muito espiritual, mas é infantilidade espiritual. Porque quando eles entraram na terra de Canaã, a primeira coisa que Deus falou, disse, vão trabalhar. O ciclo de Moisés era o ciclo da misericórdia, da infantilidade espiritual. Vamos ver aqui, tudo que Deus fez, ainda assim eles não se lembraram. Isso é infantilidade espiritual. Bebê espiritual ainda. Quando termina o ciclo de Moisés, começa o ciclo de Josué, Deus fala assim, Josué, vão trabalhar. Ou seja, orem por aquilo que vocês querem, trabalhem por isso, batalhem por isso e tenham consciência do que estão a pedir. Isso é trabalhar. Isso é arar a terra. Isso é passar 6 meses no mesmo assunto, quando ainda não foi resolvido. Meu pai, estou a clamar a ti em relação ao I10. Lembra, Senhor? Pois é, Senhor. Eu ainda não esqueci. Ainda não recebi, Senhor. Senhor, me desculpa, mas eu preciso colocar isso dentro do teu altar. Muitas das vezes eu mesmo, quantas vezes já quis abolir essa prática, mas isso é maturidade. Você sabe o que você quer. Muitas das vezes colocamos na nossa cabeça de que o homem de Deus só fala uma vez. Teve orações que Moisés fez mais de 3 vezes. Paulo orou várias vezes o mesmo assunto. Até que Deus abra. Estamos entrando numa geração, num momento de igreja, que queremos tudo
sem trabalhar. Estou a falar de trabalhar espiritualmente. Estou a falar a exaustão espiritual. Estou a falar de você ser como Isaac, como Abraão. Todos os dias vai na tenda, se ajoelha e ora a mesma coisa. Nós estamos a pedir a Deus assuntos tão grandes, mas só oramos 5 minutos. E deixamos mais de 7 meses, nunca mais falamos sobre isso. É infantilidade receber algo que você não trabalhou por ele. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Força está falando de pessoas adultas, que têm força mesmo. Força espiritual. Fala assim, Jesus. Hoje vou ser professor. Rapidamente. Algumas coisas que Deus já fez. Vamos olhar para o povo de Israel. Vamos ver o que Deus fez. E você vai entender o porquê que eles ainda eram infantis espirituais. Número 1. Deus libertou com mão forte o seu povo da escravidão do Egito. Você acha isso pouca coisa? Depois de 400 anos, Deus entrou como um furacão no Egito, saqueou aquela terra, matou os primogênitos, só para livrar o seu povo. Quantas vezes Deus compra a sua briga? Aliás, Ele sempre faz isso. Deus entrou no Egito, libertou com a sua mão forte. Porque Ele falou para Moisés, vai lá falar com o faraó, mas eu vou endurecer o seu, e ele vai vos deixar, ele não vai ceder, até que a minha mão forte caia sobre ele. Minha mão forte. Deus livra o seu povo do Egito. Essa é uma obra extraordinária. Esse é um agir poderoso de Deus. Eu não sei de onde é que você veio. Tem gente que saíram mesmo do fundo do alcoolismo. Você está entendendo o que é isso? Eu nunca bebi, eu não sei o que é isso. Por isso você tem que saber de onde que Deus te tirou. Tem gente que saíram mesmo de uma vida aprisionada com o espírito da noite. Não dormiam. Mas a mão forte de Deus foi lá e te arrancou. E hoje você não tem mais esse problema. A mão forte de Deus te ajudou. Não foi homem. Lembra-se disso. Mas bastaram sair do Egito. Não andaram muito. Começaram a reclamar. Só no Egito, só lá. Lá tínhamos comida lá. Rapaz. Mas você que estavam mesmo na opressão, vos batiam com chicote mesmo. Trabalhavam sem salário. Quem voltar lá mais? Você se esqueceu do que Deus fez na tua vida. Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. Nunca ninguém fez isso. Houve um tempo na história da humanidade em que o mar se abriu.
Deus tem aberto mares na sua vida. Você que se esqueceu. Quando você quiser ler esse texto, está em Êxodo capítulo 14. Lê Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15. Essas são as obras que Deus fez, que o povo não deveria se esquecer. Você só pode conquistar, tocar na recompensa quando você se lembra de tudo que Deus já fez na sua vida. Deus fez as muralhas de Jericó caírem. Você não está me entendendo ainda. Chegou um dia que o povo se viram numa situação em que não havia saída. Disse: Deus, já conquistamos muitas coisas até aqui, mas daqui para frente, sem chance. Olha esse muro, olha essa fortaleza. Estamos mal aqui. Eu disse: não, deixa isso comigo. Teve um dia que, sem esforço deles, a muralha ruiu. Não foi homem que fez aquilo. Olha o Deus na história. Olha Deus presente na vida das pessoas. Tem muralhas na sua vida aqui que já caíram. Essa aqui para mim, eu até queria trazer o vídeo do meu professor que fala sobre isso. Deus parou o sol. Já ouviram isso? Anota aí, Josué capítulo 10. Lê todo Josué capítulo 10. Eu vou abrir. Josué capítulo 10. Diz assim, a partir do versículo 10 também. Josué 10 diz assim: o Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. Os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando até Azeca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Josué orou ao Senhor assim: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim a voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Foi quando eu estava na faculdade de teologia que eu ouvi pela primeira vez o meu professor a dizer assim: para vocês que estão em geografia, não sei o quê, vão pesquisar. Falta um dia no universo. Falta um dia. Era esse dia aqui. Os cientistas fizeram as contas dos dias. Está faltando um dia. Oh, mighty Jesus. Oh, mighty Jesus. Eu entendi. Está faltando um dia aqui no mundo.
Está aqui registrado. Entra no YouTube hoje, procura assim, o dia que falta no mundo. Vão te fazer referência a Josué capítulo 10. Está faltando um dia no mundo. Está tudo contabilizado. E Deus sabe, e os homens, Israel sabe que nos roubaram um dia no mundo. Houve um dia que por amor ao seu povo, Deus parou o dia. Josué pediu, Senhor, para o dia, para o sol, até que eu mate os inimigos. Eu disse, tá bom, vou atender isso. Ele não quer lutar de noite. Não, Deus, sol, fica aí. Oh, mighty Jesus. Quantas coisas Deus abreviou na tua vida. O problema não é conquistar, é se lembrar do que Deus já fez. Muitos de vocês vieram de muito longe, muito longe. Eu sei de onde eu vim. Quando olho essas coisas, eu lembro que Deus esteve comigo. Não só pelo que eu quero mais alcançar, não. Pelo que Ele já fez. Deus já fez muitas coisas na minha vida. Esse povo experimentou um milagre, uma maravilha poderosa. O sol se deteve por quase o dia inteiro. Já viste mesmo assim, essa oração, 2 da manhã, mas está assim? Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Tanto que os que colocaram o Sadraque e Mesaque lá dentro morreram, de tão quente que estava. Mas o Senhor livrou aqueles 3 rapazes. Deus tem te livrado de muitos fornos. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Quando colocaram o Daniel na cova, disseram assim, morreu. E a Bíblia diz que o leão teve que jejuar. Já viste isso mesmo? Leão também jejuou. Porque o Senhor estava com Daniel. A Bíblia nos mostra muitas histórias em que realmente Deus se fez muito presente na vida das pessoas. Eu estou a te contar isso para dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Assim como Ele agiu com Daniel, Ele está agindo com você também hoje. O problema é que essas pessoas se lembravam disso e não se esqueciam. Eu me lembro uma das vezes que eu quase morri. Lá em Benguela, fui lá quase, Nico, lá próximo das Bimbas. Eu também andava, meu Deus. Fui lá numa lagoa com os meus amigos. Está aqui na minha memória até hoje. Eu tinha por aí, se calhar, uns 9, 10 anos. E eu entrei naquela lagoa, a banhar com os meus amigos. E eu fui numa zona onde só havia lodo. Quando eu entrei ali, meu irmão, já era. Estava já começando já. Eu lembro até hoje. Uma menina, mas também, moça, foi lá fazer o quê naquela lagoa, aquela menina aí? Uma moça. Era do meu bairro. Estava lá, a nadar próximo, disse para alguém, lhe ajuda só, esse aqui é meu vizinho. Eu lembro isso. Aquele rapaz me ajudou a sair daquela lama. Você tem que parar um dia mesmo, na tua casa, e lembrar de tudo que você percebe como a mão forte de Deus na sua vida. Acidentes, que você sabe que você só saiu dali de forma estranha. Alguém fez alguma coisa. Não podia ser normal aquilo.
Senhor está falando com você. Isso é mais forte do que um pedido que você quer em frente. Porque quando Deus te conserva, Ele por si só já tem um plano para você. Por exemplo, algumas coisas que Deus falou. Isso é o que Deus fez. Agora, o que Deus falou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou isso, Jesus. Você é fraco ou não, crente ou não, rico ou não, comendo ou não, vindo ao culto ou não, essa palavra está a se cumprir hoje. Eu estou com vocês. Ele está aqui hoje. Se ele não falasse isso, é outra coisa. Ele abriu a sua boca e falou assim: eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Isso é muito importante. Uma coisa que Deus falou: ainda que a sua mãe se esquecer de ti, todavia eu não me esqueci de você. Isaías capítulo 49, de 15 a 16. Deus um dia falou isso. Ainda que a tua mãe, que te nasceu, se esquecer de você, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Aqui muitos que estão distantes dos pais, distantes da mãe. Se calhar os pais já não estão vivos. Aqui alguns têm histórias extremamente traumáticas, em que hoje não conseguem chamar nem pai, nem mãe. Independente da tua história, Deus está falando assim: mesmo que essas pessoas te deixarem, eu não vou te deixar. Uma coisa que Deus falou, que marca muito a minha vida, Isaías 43, verso 10 a 13. Eu sou o Senhor. Antes de mim, ninguém há. Operando eu, quem impedirá? Não, você não está a entender. Isaías 43, rapidamente. Isaías 43. Vós sois, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Deus falou isso. Não tem ninguém que se levanta contra a tua vida. E quando Deus se levantar, que não vai sentar. Vai sentar. Eu sou o Senhor na tua vida. Deus falou isso. Diga amém comigo. Eu quero começar a encerrar te dando algumas orientações muito importantes. O que lembrar gera em você? Por que se lembrar do que Deus já fez na tua vida é muito importante? Por que antes de você ser alguém que não tem noção, ou você tem muitos pedidos, por que você não pode desvalorizar o que Deus já fez? Quando Davi recebeu a arca, ele não começou a
a projetar já outras vitórias. Não. Ele fez questão de tirar um dia para lembrar ao povo o que o Senhor já fez. Essa arca está aqui hoje como testemunho do que Deus sempre fez por nós. Não é a arca apenas, não é a arca em si, não é essa vitória apenas, não é um carro que você vai conseguir hoje, não. Cada conquista agora, atualmente, deve te lembrar o que Deus já fez lá atrás. É isso que vai ativando o poder da recompensa, o poder de conquistar, o poder de ter, mas Senhor, muito obrigado. A próxima semana vamos falar sobre agradecimento. É o último nível. Por que se lembrar é muito importante? Porque se lembrar nos faz ficar encorajados. Você se encoraja. Uau! Deus está presente. Vou prosseguir de novo, mais uma vez. Vou avançar. Se Ele fez lá atrás, também vai fazer hoje. Se lembrar, vai te encorajar. Muitos de nós só estamos desanimados porque nós não estamos a nos lembrar do que Deus já fez. Não tem nada a ver com agora. Não tem nada a ver porque te falando mal. Não, não, não. Você não está a se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Irmãos, eu tenho vezes que eu me sinto realmente assim, tipo, ai, Senhor, me abandonaram, não estão a me ver. Eu também sinto isso às vezes. Mas quando eu lembro de onde eu passei, eu falo, não, vou ficar aqui a chorar porque fulano não falou comigo. Deus já me livrou da morte. Deus que já me fez perceber que no Brasil eu estava sozinho. A mão dele esteve comigo. Vou perder tempo. Como é? Você me gosta? Não. Na verdade, meus queridos, eu sempre me encorajei no Senhor. Tem vezes sim que eu realmente fico lá embaixo, um pouquinho desanimado, faz parte. Mas quando eu penso no Senhor, eu me levanto. Se lembrar te faz ficar fortalecido, encorajado. Vamos seguir. Se lembrar aumenta a nossa fé. Você começa a ter mais fé. Eu creio, porque o que Deus fez lá atrás não é normal, foi pela fé. Então essa mesma fé, vou usar de novo aqui, vai dar certo. Se lembrar, aumenta a tua fé. A tua fé não vai aumentar porque você ora muito. A tua fé vai aumentar porque você sabe que Deus está presente. Quantos crentes têm poder, são fortes. Ontem foram usados por Deus. Hoje já não tem mais fé. Quem é que mudou? Deus tirou a unção? Você se esqueceu do que Deus é na tua vida. A mesma unção de ontem de você tocar em alguém e falar assim, irmão, seja curado no nome de Jesus. Eu tenho fé nisso. Essa fé só funciona quando você sempre se lembrar que Deus não vai te deixar sozinho. Quando você se lembra, você não recua. Você está firme. Vai acontecer. Deus é fiel. Lembrar nos faz reconhecer o poder de Deus.
Lembrar te faz reconhecer o poder de Deus. Quem rir, vou lhe tirar, vai sair. Estava no voo, saindo do Brasil para Angola. E aí meu coração já começou tipo, ter guerra lá dentro. Qualquer movimento, oh meu Deus, vou morrer hoje, vou morrer, meu Deus. Aí eu teve uma vez, esse dia, eu estou lá, todo em pânico. Estou a olhar para dois ímpios, dois fariseus, a beber vinho, na boa, a conversar. O crente, o pastor está na cadeira. Mas os ímpios, os filhos do diabo, estão à vontade. Eu ouvi a voz naquele dia, Nésio, é triste isso, filho. Porque eles que são filhos do diabo estão à vontade. Você está com medo de... Para já, se você morrer, onde é que você vai? Você diz, eu sei, mas não pode ser agora, Deus, eu sei. Eu sabia que se eu morresse, onde é que eu iria? No céu. Mas mesmo assim, até que eu ouvi aquela voz e disse, Onésio, isso até não faz isso. Esse mesmo que se morrerem agora vão no inferno, estão à vontade. Rapaz, curte o voo. Relaxa. Olha as nuvens. Eu disse, também tira o cinto, Jesus. Pode não fazer turbulência, não sei o que. Meu irmão, ok. Porque eu me lembrei, Deus falou comigo. Quando você sabe que Deus está com você, o poder cresce. Estás assim na tua empresa, na tua casa, porque você está se esquecendo do poder de Deus na tua vida. Não brinque com o que eu estou a te falar. Nós só somos encorajados, fortalecidos. A fé volta, a unção volta, quando você sabe que Deus está contigo. Não é porque você orou muito. Quantas vezes você está pegando o teu currículo, estás não sei aonde, estás bem desanimado, porque você se esqueceu. Estás se ver sozinho no mundo. É muita batalha. Eu estou sozinho. Mas quando te vem a lembrança, eu estou com você. O Senhor é teu Deus. É onde eu tenho que entregar? É onde? É onde? Aquilo cresce. E se eu puder se lembrar do que Deus já foi na tua vida? Se lembrar nos faz entender que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Deus é bom conosco. Diga amém comigo. Eu quero encerrar, vos lembrar de novo o que nós vivemos no acampamento territorial. O que aconteceu no acampamento territorial? Aonde não era para chover, choveu. Deus sempre vai dar sinais de que Ele está conosco. Eu não sei se eu consegui suprir hoje essa mensagem, que na verdade também só mostra o quanto eu não preciso me lembrar mais coisas que Deus fez na minha vida. Mas a ideia de hoje é te fazer assim, pensar, para de ser religioso. Tira ainda hoje e vai se lembrar do que Deus já fez. O que Deus fez no parto da minha mulher. Eu quase ia perder minha mulher no parto. Deus falou comigo. Eu estou com você, Nésio. Ela não vai morrer. Quantas de vocês passaram por cirurgias terríveis?
te abriram o corpo, te abriram a cabeça, tomaste bala, quase morreste. Ainda que os homens possam colocar isso na obra do acaso, coloca esses feitos no Senhor. Se lembra disso. Cadê Maravilha? Maravilha tem um grande testemunho, depois eu vou contar. Estamos a preparar, né? O que Deus fez na vida dela. Uma das histórias que mais me impacta aquela geração é a história da Maravilha. Lembra-se de onde Deus te tirou, lembra-se. Isso é muito importante. Eu sinto Deus a dizer, olha, eu não posso mais começar a fazer essas coisas como fosse para crianças que não se lembram quem eu sou na vida deles. Como Deus está te levando em meio ao teu casamento, em meio aos teus negócios. Deus está presente ali. Lembra do Senhor. E próximo domingo vamos falar sobre gratidão.